Pessoal, boa tarde. Se tiver ruim de escutar, vocês me falam, porque eu prefiro ficar com a mão livre, né, do que ficar segurando o microfone. Meu nome é Gabriel Alac. Se chegar na rua e perguntar de Gabriel, ninguém vai responder, tá? Ninguém vai saber quem é. Geralmente me chamam pelo sobrenome, que é esse aqui. Peraí, vamos baixar a cadeira aqui, que vai precisar da cadeira. Pronto. E hoje a gente vai conversar sobre oportunidades, sobre transformação, sobre tendências do turismo, sobre o trabalho que a Gru tem feito com a Indústria Nacional de Turismo e com vocês, agentes de viagem. Isso aqui está funcionando? Então, a gente está saindo de um período muito duro e entrando num período que promete muito. Né? Pouco antes da pandemia, em 2020, eu me lembro que a gente estava no momento da indústria do turismo, no momento da indústria da aviação no Brasil, muito bom. Né? Era um ano que a gente ia arrebentar. E aí veio a surpresinha que durou 2 anos, ninguém sabia quanto tempo ia durar, mas durou 2 anos. E agora a gente passa por um momento de oportunidade. Não à toa, o Dadinho aqui troca a palavra de mudança por oportunidade, né? Por chance. Mudança acontece o tempo inteiro, na nossa vida, no nosso trabalho, na economia, no cenário global. Então, a mudança exige da gente novas habilidades, novas tecnologias, e a gente acaba se adaptando com novas maneiras de viajar e de viver. A única coisa que não muda é a vontade que a gente tem de viajar. Esse número aqui é muito interessante, eu vou fazer um disclaimer aqui na largada, tá? Todo número que a gente apresenta aqui ele é fruto de pesquisa, né? Não tem nenhum número chutado. A fonte está sempre aqui no rodapézinho, então eu não vou ficar vendo a fonte, tá? Vocês vão acreditar em mim que a fonte está descrita na imagem. 63% dos brasileiros acreditam que agora, depois da pandemia, que viajar é mais importante do que era antes da pandemia. Isso dá para a gente uma potência da retomada inigualável, né? A gente nunca passou por um período de transformação que gerasse tanta oportunidade para a nossa indústria. A gente tem 85% das viagens de lazer já retomadas e mais ou menos 70% das viagens internacionais. Por que o mundo muda, mas a vontade de viajar continua? Porque viajar é transformador. Eu não vou acertar qual lado que vai além, tá? Então eu vou ficar trançando aqui. Viajar é transformador. Né? Viagem transforma pessoas, as pessoas transformam empresas, que transformam negócios, e nós, indústria de turismo, alavancamos a economia. A gente muda o ponteiro. Eu não sei se vocês estavam na abertura hoje mais cedo, mas foi falado lá várias vezes que a potência da indústria de turismo ela está se tornando tão grande quanto do agronegócio, que é um dom natural que a gente tem já bem implantado, que o Brasil está já bem segmentado. Transformação de pessoas. Não por acaso, essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial está aqui do lado, dessas 10 habilidades que estão aqui, que são as habilidades que o Fórum Econômico Mundial aponta como necessárias para o profissional em 2025, 9 delas são atingidas pela experiência de viajar. Tem uma delas só aqui, que não necessariamente é desenvolvida com a viagem, né? Que é design e programação de tecnologia. Todas as outras que estão listadas ali, um apanhado de solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, todas elas são aumentadas, são potencializadas com a viagem. Aqui tem algumas frases, mas 2 delas também são particularmente interessantes, são essas 2 últimas aqui. Ao passar o tempo em cidades ou países desconhecidos, você se torna tolerante, aceita seu próprio desconforto, fica mais confiante e aumenta sua capacidade de lidar com situações ambíguas. Que é basicamente você pegar qualquer descrição de perfil de soft skills dos profissionais que estão sendo requeridos agora. Essa frase traduz basicamente um job description, né? Ser resiliente, conhecer seus próprios limites, ser empático. E a outra que tem aqui embaixo é pessoas que viajam têm uma capacidade maior de resolver problemas de forma menos convencionais. Se a gente não pensa diferente, a gente vai continuar executando os mesmos erros sempre. Viajar nos traz essa possibilidade.
As viagens também estão passando por transformações. 73% dos brasileiros quer conhecer gente nova nas viagens. A gente é latino, esse percentual não precisa de pesquisa para mostrar para a gente que ele é consideravelmente superior a outras culturas não latinas, mas ele é muito significativo. Quer dizer que o nosso cliente da Gol e o cliente de vocês, que está a lazer, ou até mesmo que está em viagem corporativa, ele quer experimentar. Ele quer sair, ele quer conversar, ele quer falar com quem está na fila, ele quer saber qual é a melhor experiência na cidade. E as viagens estão se transformando principalmente em viagens multipropósito, que casam viagens de família com viagens de negócio. E mais do que tudo, viajar é ter história para contar. E aí vocês guardem a palavrinha aqui, storytelling, que daqui a alguns slides a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Gol, com vocês, agentes de viagem, tem transformado essas viagens e a gente tem feito o maior esforço possível para poder atender essas demandas e trazer para vocês e para o nosso público final, né, quem embarca com a gente, as melhores experiências. Então a Gol, ela agora, né, pós-pandemia, a gente já está em 69 bases domésticas, 17 bases regionais, 12 internacionais, e a gente leva os nossos clientes a 430 destinos com as nossas parceiras Air France e KLM. A Gol tem feito também um grande esforço na aviação regional, através da nossa parceira Voipes, e a gente tem destinos regionais em todas as regiões do país. Então, vou citar só alguns aqui: Cascavel, Montes Claros, que a gente retomou, Campina Grande, Carajás, Petrolina, Sinop. São todas cidades que não são grandes centros urbanos e, a priori, quando você pensa nelas, também você não pensa que a gente que tem volume para levar passageiro lá, mas a Gol está lá e a Gol faz isso através ou das nossas próprias aeronaves ou através da Voipes. Tem algumas novidades aí, né? Tem alguns voos de temporada, então a gente retoma algo que era feito antes da pandemia, que é o voo Congonhas-Jericoacoara. Pessoal, você imagina, você sai do centro de São Paulo e pousa em Jeri. Isso não tem preço, né? Ah, mas vai ser um ticket mais caro, mais alto? Eu não sei, não consigo falar de preço agora, nesse momento desse voo. Esse voo de alta temporada. Mas o que eu tenho certeza absoluta, inegavelmente, é que o valor que isso tem para o cliente é muito alto. É muito mais fácil você sair de Congonhas e pousar em Jeri do que você sair de Guarulhos, pousar em Fortaleza, pegar o carro. É muito mais fácil. E tem grandes novidades aí também na nossa expansão internacional. A gente tem voos para Miami saindo de Fortaleza e de Manaus. A gente até está aumentando uma frequência, o voo está saindo de Manaus. Tem os voos para Mendoza, que a gente anunciou ontem também, que a gente vai ter mais uma frequência para Mendoza. Na alta, agora em janeiro, a gente vai chegar a ter 5 voos semanais para Mendoza. Mas Mendoza é um voo que está funcionando super bem, tem uma super demanda. Eu vou tentar ficar aqui no cantinho, eu vi que tem gente pescoçando ali os destinos. Vamos ficar na frente da tela aqui. Buenos Aires, para as capitais do Nordeste, são voos que a gente tem, que a gente retomou. A gente tinha alguns desses voos antes da pandemia e a Gol fez um trabalho muito forte com as autoridades argentinas, com aerolíneas e com os estados do Nordeste para retomar esse voo, para que eles fossem possíveis, Córdoba, Rosário, enfim. A Gol tem feito um grande esforço para retomar essa malha internacional, com muito cuidado. A gente, antes da pandemia, a gente conseguia testar mercado, agora a gente não consegue, com mais facilidade, né? Correu um risco maior. A gente está fazendo isso com muita cautela, mas tem dado muito certo. A estratégia que a companhia tem utilizado de ser muito responsável por esses voos tem funcionado muito bem. E aí lembra da palavrinha lá do storytelling que eu falei para vocês em alguns slides? A Gol levando os nossos passageiros, os nossos clientes, né, para lugares diferentes, com voos regionais, com a malha internacional, ela também está buscando algumas experiências. Então aqui
Quem é fã vai lembrar aí da marquinha aqui, daquele bruxinho, né, que tem a varinha lá, que a gente não pode colocar a marca aqui, porque não é uma marca nossa, mas a gente lançou recentemente uma baita de uma experiência para os parques da Universal. E o desafio é o que mais a gente pode criar com vocês para encantar os nossos clientes, para trazer experiências, para fazer uma coisa inesquecível, seja da viagem da família que planejou muito tempo, ou daquele cliente que está acostumado a viajar, mas não quer mais aquela coisa de vou entrar na aeronave aqui, vou sentar, vou ficar horas e horas ali assistindo a minha tela ali, a minha programação, eu vou chegar lá do mesmo jeito. Essa experiência aqui é fenomenal. Algumas coisas que têm mudado também, têm sido reforçadas ao longo desse tempo aí, das nossas viagens, né? 46% dos viajantes escolhem viagens que são pet friendly. É um número incrível, né? Você imagina, metade das pessoas que a gente embarca tende a escolher um destino só porque o destino é pet friendly. E é uma média, de novo, maior do que a média internacional, que é 46 contra 31. Então, a gente não só trata os nossos pets como filhos, como a gente leva eles também como nossos filhos para todas as viagens. Lembrando aqui, vai ter uma pílulazinha aqui prática, né? Cachorros e gatos na cabine até 10 quilos e outras opções de dog cat e espaço mais conforto com a Golog. Lembrando que precisa ter um atestado sanitário não maior do que 10 dias, né? Não com validade menor do que 10 dias, e a carteira de vacinação do nosso pet para ele poder viajar em segurança. Os viajantes brasileiros também querem viagens bem mais sustentáveis e eles topam isso, eles fazem questão disso. 96% consideram viagens sustentáveis importantes. Também uma média muito superior à pesquisa feita anteriormente. O brasileiro ele entendeu que viajar causa impacto, seja ambiental, seja socioeconômico, e para ele é muito importante saber que a atividade que ele está desenvolvendo em lazer ou a trabalho é socialmente e ambientalmente responsável. Não à toa, a Gol, junto com a Moss, que é uma empresa que trabalha com compensação de carbono, permite que os nossos clientes compensem a pegada de carbono produzida no trajeto deles, no voo deles. A gente já fez algumas compensações de voos corporativos, a gente tem feito a compensação do voo Recife-Noronha, a gente faz a compensação de 100% desses voos, e a gente dá a opção, a gente calcula inclusive para o nosso cliente qual é a pegada de carbono daquele voo e dá a opção para ele compensar isso de maneira controlada e auditável. As viagens também deixaram de ter rótulo, né? Como a gente viu lá, que as viagens multipropósito mudaram bastante. Os números que a gente vê também de tendências de trabalho remoto pós-pandemia nos trazem a 1 bilhão de nômades digitais até 2025. 41% deles, quase metade deles, aproveita as viagens internacionais a trabalho para ter também um momento de lazer. E 35% aproveita as viagens nacionais para ter momento de lazer. É uma baita oportunidade da gente alavancar uma venda que já está feita. O passageiro ele vai viajar, ele tem que ir. Ele vai encontrar as pessoas na feira, ele vai visitar um cliente, ele vai ver o que está acontecendo na operação dele. Esse cara já foi. E aí vamos levar a família dele junto, porque faz diferença para ele. A Gol tem trazido melhores experiências para esses clientes, seja a trabalho ou a lazer. Tem o Gol Online, o Gol Mais Conforto, a Premium Economy Internacional, o Premium Lounge que foi reaberto depois de 2 anos fechado em função da pandemia, serviço de bordo, o acúmulo de milhas Smiles. E a experiência do agente de viagem de vocês gera mais viagens. Quanto mais facilidades vocês tiverem, mais conhecimento a gente puder compartilhar com vocês, a curadoria dessas viagens é cada vez melhor e a experiência fica muito melhor.
e quando a gente se conecta, a gente transforma o mundo à nossa volta. O poder dessa transformação é muito maior. Mais informações para fazer a geração de vendas. A gente tem times dedicados que foram recentemente reformulados. Então, dentro da área comercial da Gol, existe um time cuidando de corporativo, uma vertical toda cuidando de corporativo. Existe uma vertical com quase 40 executivos cuidando do trade. Eu sou o gerente executivo dessa vertical. Tem o Rafa Pinotti AG aqui que mexe com uma parte desse segmento, tem o Marquinhos que está com outra parte do time mexendo com outro segmento, tem a Bruna Lubensky, que é aquisição recente no time também, mexendo com outra parte desses segmentos. E a gente tem novos canais de contato e, óbvio, a parceria com a BAV, que a gente tem muito forte desde a criação da Gol. E aí vocês podem aproveitar agora, ou eu volto nesse slide no final, o Telegram da Gol, em que a gente posta para vocês as novidades, os voos, tudo que está acontecendo, o que a gente está incentivando. Aliás, eu não sei se está aqui, mas novidade, a gente abriu ontem os grupos até dia 30 de junho, tá? Até segunda-feira os nossos grupos estavam com a temporada aberta até 28 de fevereiro, ontem eles foram abertos até o dia 30 de junho. Esse tipo de informação vem no Telegram. Conexão transforma. Eu vou falar um pouquinho de Abra, uma pergunta que a gente tem recebido bastante de vocês. Vai mudar alguma coisa? A empresa vai mudar? Vai juntar tudo? Vai acabar com a marca? Pessoal, o Grupo Abra ele é uma estruturação societária. Tá? Então, Gol e Avianca estão juntos lá em cima, no registro social da empresa. As empresas continuam com autonomia de marca, autonomia de malha, autonomia de marketing, autonomia de posicionamento. O que a gente ganha nessa história é que a gente consegue criar sinergia de malha, que era algo que não existia antes, porque as empresas não se conversavam. A gente consegue criar ganho de escala, porque a gente tem poder de barganha maior com alguns fornecedores que são importantes. Para citar um exemplo aqui da ideia que vocês têm, vocês possam ter uma ideia de escala, não que isso vá ser feito, tá? Mas é um exemplo fácil de entender. A Gol tem uma frota exclusiva Boeing, a gente voa 3 modelos de 737, 700, 800 e MAX. A Avianca voa aeronaves Airbus. O poder de barganha que a gente pode ter com esses dois fornecedores é outro, diferente, desde que seja feito via Abra. É uma oportunidade muito diferente. As conexões que a gente gera com os novos parceiros. Então, com a American, a gente tem 60 novos destinos e a gente entrega os nossos passageiros. E aí, quando eu falo nossos passageiros, são passageiros da Gol, passageiros de vocês também do trade, nossos clientes. E a gente entrega eles em Miami, e a partir dali, 60 destinos com a American. E também com a nossa parceira Air France KLM, a gente tem 370 destinos em 18 países. É muita oportunidade. Virtualmente, para onde o nosso cliente quiser voar, a gente consegue levar. No Voibiz. O Voibiz é a plataforma que a gente tem de viagens corporativas, em que a empresa que está emitindo as passagens acumula milhas também, pode trocar isso por benefícios. Por fim, todos nós unidos, mostrando o poder do nosso setor, gera transformação no turismo. O nosso impacto é muito grande. E uma das coisas mais importantes dessa transformação, eu diria até que a coisa mais importante dessa transformação, são vocês que conhecem os nossos clientes da ponta, que sabem o que eles estão querendo, sabem para onde é que eles estão indo, quais são os anseios, conseguem customizar viagens, conseguem customizar experiências e conseguem mais do que tudo dar para eles história para contar. Outro ponto importante é a conexão entre pessoas e as ideias que a gente gera desse entrelaçar de dedos entre companhia aérea e vocês, agentes de turismo. E aí um convite para a gente mostrar a importância do nosso setor e transformar as experiências dos nossos viajantes. A gente quer ouvir vocês o tempo inteiro, a gente tem vários canais para isso. Tem um baita do stand ali embaixo, que vocês podem
alcançar a gente a qualquer momento para falar de qualquer coisa, para falar de qualquer ideia. A gente está sempre à disposição em qualquer canal que a gente tem. É isso, pessoal. Nem tomei o tempo todo, olha que foi rápido. Obrigado. Pessoal, eu não sei se está na programação, se pode, não pode. Quem quiser falar comigo, perguntar. A gente ainda tem bastante tempo aqui. Eu não sei se eu sei responder tudo. Né? Inclusive me falaram lá, não abra para perguntas que é arriscado demais. Né? Eu falei, gente, mas eu não estou indo para batalha, né? Eu estou com os meus parceiros.